fazer duas leituras, queridos. Então, por favor, abra comigo em Romanos, capítulo 11, por gentileza. Marca aí Romanos capítulo 11. E depois você vai lá para Levítico 23. Romanos no capítulo 11, será a primeira leitura. E a segunda leitura, Levítico 23. Glórias a Deus. Está muito forte a presença, irmãos, deste lugar. Confesso aos irmãos que durante o louvor eu recebi uma descarga forte do Pai. Estou trêmulo até agora com aquilo que o Senhor estava ministrando na minha vida. Uma presença manifesta do Senhor. Isso é um grande privilégio que temos, igreja, é um grande privilégio. Ser habitado por um Deus que não teve início, que não terá fim, que não foi criado, mas que existe, sempre existiu e sempre existirá para todo sempre. Ser habitado por um Deus que é Deus. Se quisermos crer que Ele é Deus, Ele é Deus. Se não quisermos crer, Ele continua sendo Deus. A criação está aí dando evidências de que Ele existe. Aleluia. A palavra dele nos dá toda a evidência de que Ele é real. Há um selo em nossa vida que diz a palavra que nos garante que é o penhor da aliança, que é a garantia da aliança que Ele tem conosco. O Espírito que está aqui dentro e que geme com gemidos inexprimíveis ao Pai. É um privilégio que temos, igreja. Não fique desatento ao Espírito Santo, deixa Ele falar contigo. Felicito também aos pais nesse dia. Todos os pais sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim, eu vou ler na NVI, está escrito assim: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Em outras traduções diz, se está com a Almeida aí, pastor? Leia, por favor. 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Isso. Se as primícias, guarde esta palavra. A NVI já deu uma traduzida nela. Se os primeiros frutos, se é santa a primeira parte da massa, todo o restante o será. Amém? Vai lá agora para Levítico 23, versículo 9. Capítulo 23, versículo 9, até o versículo 11, e depois do 14 ao 17. Levítico 23, 9, diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Repito, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem, ou seja, das primícias. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Versículo 14. Vocês não poderão comer, olha que interessante, pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem esta oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta, que acabamos de ler, ritualmente movida, contem 7 semanas completas, contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Perceba que é uma outra oferta. Versículo 17 e último:
onde quer que morarem, tragam da casa 2 pães. Antes era o trigo, antes era a semente, agora são 2 pães, feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movido dos primeiros frutos ao Senhor. Amém? Pode tomar o teu assento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos, queridos irmãos, Levítico 23, este capítulo, ele vem nos demonstrando as festas judaicas, as festas solenes do Senhor, as festas religiosas, ou também conhecidas como santas convocações, que o Senhor Deus de Israel havia estabelecido com eles. Eram celebrações, eram festas anuais, todos os anos eram dias, eram feriados para a nação de Israel, aonde o povo deveria celebrar ao Senhor por alguns motivos, e cada festa tinha o seu motivo, cada festa tinha o seu propósito. Quantas festas existiam no calendário judaico para a celebração do Deus vivo? 7 festas, a saber, Páscoa, que era realizada em um dia. A segunda festa de pães asmos era em 7 dias. A terceira festa, e que lemos aqui, a festa das primícias, um dia. Também lemos aquela outra festa que veio após as primícias, que era a festa de Pentecostes, também conhecida como festa da colheita ou das semanas, era realizada em um dia. Quinta festa, a festa das trombetas, ou do novo ano civil de Israel, um dia. Sexta festa do calendário judaico, ou judeu, dia da expiação, ou também conhecida tradicionalmente como Yom Kippur. Sétima festa, festa dos tabernáculos, também conhecida como das tendas, ou do Purim nos dias de hoje. 7 festas que demonstravam e revelavam como esse Deus é um Deus festivo, é um Deus de celebração, é um Deus de alegria, um Deus de relacionamento. Mas o texto que nós lemos e que vamos nos ater um pouco em alguns minutos nesta noite, é a respeito da festa das primícias e festa de Pentecostes. A festa das primícias, queridos, era algo muito interessante, e o Senhor, Ele ministrava ao meu coração, até porque hoje é um dia de Santa Ceia, e no final desta mensagem você vai compreender qual é a ligação que isto lá do passado tem para os nossos dias. Haja vista que estamos lendo o Antigo Testamento, ou Velho Testamento, haja vista que estamos lendo um conteúdo que está na lei de Moisés, que o Senhor fez com aquela nação aos pés do Monte Sinai. Haja vista que se trata do velho pacto, mas nós temos lições para tirar. A palavra de Deus, ela é revelada, e o Antigo Testamento, ele é uma plataforma, é a base para que a gente possa entendê-la. Inclusive o Novo Testamento, onde a revelação de Deus, ela se completa, ela se torna plena para a igreja do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esta festividade, entendemos pelo seu nome, festa das primícias, que nesta festa, aquele povo, aquela nação tinha uma obrigação de entregar primícias ao Senhor. O que era primícia, evangelista? Primícia era uma oferta que o Senhor Deus havia estabelecido com aquele povo. Era uma oferta que eles deveriam tirar da primeira colheita, ou seja, eles haviam plantado na terra, e eles haviam esperado o tempo da colheita, haviam esperado a chuva descer, a provisão de Deus. Eles haviam feito a parte dele, que era plantar, mas eles aguardavam o milagre de Deus de fazer aquilo se tornar uma grande e gloriosa colheita. E quando aquilo estava na época de colher, o Senhor estabeleceu com eles uma aliança. Quando vocês fizerem, quando entrarem na terra que eu hei de dar, e vocês plantarem e colherem, e a primeira colheita que fizerem, vão tirar um feixe de cereal, vão tirar o primeiro, o melhor, e vocês vão entregar a mim através do sacerdote. Ele vai fazer movimentos rituais ou ritualísticos para que eu aceite. Eu não sei que movimento é esse, mas também não nos convém saber este detalhe. Você vai entregar isto, e tem um detalhe, viu? Enquanto vocês não entregarem as primícias a mim, o Senhor, nós lemos no texto, todo o restante da colheita
vai ficar esperando. Vocês não podem sequer encostar, comer nada de todo o restante, sem que antes vocês entreguem a mim as primícias, os primeiros frutos da terra. Quando eu olhava para esse texto e procurava entender algo, eu logo percebi pelo Espírito Santo que com esta exigência, o que é, Senhor, esta exigência? O que isso transmite para o povo? Qual é a mensagem? O que o Senhor queria? Eu sei que é uma regra, eu sei que era uma prática, eu sei que era um estatuto, uma lei, mas qual é o espírito disso? E o Senhor ministrava ao meu coração que com essa exigência, Deus estava, aleluia, requerendo a primazia daquele povo, a prioridade no coração dos seus filhos. Deus queria ajudar o seu povo a manter o coração daquele povo, dos seus filhos, consciente de quê, Carlos? De que somente Deus e o Senhor Deus poderia ocupar o primeiro lugar nas suas vidas. Deus estava criando uma consciência na vida deles de gratidão, e o pastor dizia hoje, nós temos que ser mais gratos ao Senhor. Deus estava requerendo honra daquele povo. Deus estava estabelecendo um pacto para dizer: olha, vocês vão plantar, mas vocês não têm poder para fazer crescer. Agora eu sou o Senhor, que vou dar a colheita no tempo certo, vou abençoar vocês. Mas tem um negócio, a primeira parte vocês vão me dar, porque vocês vão entender que o que é primeiro é meu. Vocês vão exercitar o coração de vocês e entender que a prioridade está em mim. Vocês vão ensinar o coração de vocês a entender que eu, o Senhor, devo estar em primeiro lugar nas vossas vidas. Vocês vão ter que aprender, através desse gesto, de colher a primeira parte e entregar a mim, para entender que eu sou o número 1, que eu sou o primeiro, que eu sou Deus zeloso, que quero honra, que quero glória, que amo o meu nome, e por amor do meu nome eu abençoo vocês. Mas vocês vão viver com este conceito e este ensinamento de que eu sou e devo estar no número 1, no primeiro lugar na vida de vocês, povo e nação de Israel. Quando você passa a olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver, aleluias, nós vamos ver na Bíblia várias histórias de gente, de pessoas que, conhecendo ou não, aleluia, este princípio do Senhor, eles aplicaram nas suas vidas este princípio, colocando o Senhor Deus em primeiro lugar, e foram, através dessa atitude, tremendamente abençoados. Não foi pouco. Nós podemos começar com alguém que veio antes dessa instrução, Abraão. O que falar de Abraão que se dispôs, aleluias, a sacrificar o seu próprio filho, quando talvez o Senhor olhasse para ele, ou olhava para ele, e via que o primeiro lugar na vida de Abraão não estava mais o Senhor, mas que naquele pódio, no número 1 do pódio, estava agora o fruto da promessa, o seu filho. Ora, é natural entender que alguém que esperou tanto tempo um filho, a promessa, a herança, ele começou a se apegar tanto e se envolver tanto com o seu filho, de maneira que o Senhor não mais ocupava o primeiro lugar no relacionamento. Então o Senhor prova o coração daquele homem e pede a vida do filho em sacrifício. E agora eu entendo que o Senhor é aquele que prova a minha e a tua vida, onde nós de fato temos uma dificuldade, aonde nós somos apegados, aonde nós temos assim dificuldade de nos liberar e de nos soltar. Deus estava agora requerendo, mas estava lá Abraão pronto para oferecer o que Deus estava pedindo. Este homem, quando foi provado, colocou o Senhor no lugar de primazia, e com isso a promessa se estabeleceu. Deus crivou, Deus ratificou, confirmou a promessa, e da semente daquele homem todas as nações da terra foram abençoadas através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que falar do personagem da vida de José, que para não tirar o seu Deus do número 1 da sua vida, do primeiro lugar, ele rejeitou o pecado. Ele não quis coabitar com a mulher de Potifar, que era bela, formosa, diz a palavra. Ele fugiu da aparência do mal, ele preferiu deixar Deus ocupando o primeiro lugar. Com isso ele ganhou cadeias, ele pegou cadeia, ele puxou cadeia, como se diz. Mas lá na frente, honra sobre honra vieram sobre a vida daquele homem, e ele foi um tipo de salvador da sua família, porque Deus estava com prioridade, com primazia na sua vida.
O que falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que por não darem o lugar, aleluia, que pertencia a Deus a uma estátua, foram lançados, aleluia, na fornalha ardente para serem queimados vivos. O que falar desses homens que enfrentaram a morte e com a sua fé, diz a palavra, apagaram a força do fogo, diz a Escritura, porque não quiseram tirar Deus, o seu Salvador, do lugar de primazia, do lugar de destaque na sua vida e na sua existência. Aqueles homens entraram, não se dobraram. Quantos de nós, amados, hoje, por tão pouca coisa, quem sabe, nos dobramos aí? Dobramos para coisas, para objetos, para pessoas, para influências, para pensamentos, para conceitos, para filosofias, para teorias, nos dobramos, para conceitos nossos, humanos, para teimosias nossas, nos dobramos como que, aleluia, diante de uma estátua, e idolatramos aquilo, e não percebemos que o Senhor está perdendo o seu lugar de primazia na nossa vida. Mas aqueles homens não se dobraram, foram até o fim, e o resultado, foram abençoados, porque quando estavam no meio do fogo, diz a palavra que um quarto homem apareceu para livrar a vida deles, e ainda ganharam almas para o Senhor Jesus. O que dizer, aleluia, de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, e pela decisão de manter Deus em primeiro lugar, aleluias, foi honrado sobremaneira naquela nação em que estava, nação estrangeira, nação de outros deuses, e o Deus de Daniel foi honrado. Por quê? Porque ele permaneceu firme, aplicando, talvez sabendo ou não, eu creio que sim, mas aplicando na sua vida o espírito da lei das primícias, o princípio de deixar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Isto é algo, igreja, que o Senhor não requer apenas no passado. E o Senhor falava comigo de uma maneira muito forte, que o temor ao Senhor, aleluias, que o temor ao Senhor, o respeito profundo ao Senhor, a reverência ao Senhor, é algo que Ele ainda requer do seu povo. Nós podemos não estar mais atrelados à lei literal da antiga aliança, mas o espírito desta lei, aleluias, o princípio dela e o propósito, Deus ainda utiliza no meio do seu povo. Ah, mas evangelista, isso está lá no livro de Levítico. Eu discordo de você, evangelista, porque lá era outra coisa. Mas pensa comigo agora, eu quero te dizer algo muito importante. Nós estamos na igreja, entramos e saímos da igreja todos os cultos, e todos estamos aqui necessitando de alguma coisa e querendo alguma coisa, uma bênção do Senhor, uma providência do Senhor. E nós não podemos ser hipócritas para dizer que não. Todos que estamos aqui necessitamos, queremos, almejamos uma bênção, um socorro, aleluia, uma providência, um milagre, uma cura, aleluia. Não que seja errado você vir buscar. A palavra diz, ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, se você está cansado e oprimido com mazelas, doenças, Ele tem alívio para a tua vida, Ele tem cura, Ele tem milagre. Não que seja errado, mas não é esta a finalidade. Como dizia o pastor aqui outro dia, Jesus não veio para ser um milagreiro ou um curador, mas veio para ser salvador da humanidade. Aleluias. Esse é o propósito do nosso Senhor e Salvador. Mas todos estamos aqui requerendo, precisando, clamando, queremos, choramos, pedimos, nos dobramos, nos inclinamos ao Senhor e pedimos, e queremos. Amém, irmãos? Será que somente eu que quero algo do Senhor, ou mais alguém aqui deseja algo do Senhor? Amém? Então deixa eu dizer para você o que Jesus está falando para nós. O que Jesus está dizendo para nós? Não é que Ele disse, Ele está dizendo. Em Mateus 6:33, olha o espírito da lei das primícias sendo agora transportado pelo Senhor Jesus e aplicado na nova aliança, no Novo Testamento, nos dias do Senhor. Olha o que Ele diz para nós:
Nós queremos sim, nós queremos a bênção, nós queremos a providência. E olha o que o Senhor diz para nós: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro. O que Jesus está dizendo para mim, igreja? Para você que queremos e que clamamos e que corremos e que andamos atrás do Senhor, Ele está dizendo: eu tenho para te dar, eu tenho o que você precisa, eu sou dono do ouro e da prata. A palavra de Deus diz que nada que foi feito sem a presença dEle, do Senhor Jesus. Tudo que se criou foi feito por Ele, aleluia. Ele era o Verbo, estava com Deus e era Deus. Ele estava na criação, Ele estava no projeto, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele pode resolver o meu problema e o teu problema. Agora o que Ele está dizendo para mim e para você nesta noite é: ei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai conhecer a minha vontade, buscai conhecer a minha vereda, o meu caminho. Buscai, aleluia, conhecer o meu pacto, a minha aliança. Buscai conhecer a minha pessoa, porque Jesus Cristo, aleluia, Ele requer de nós que o sigamos, o que o seguimos e que vamos atrás dEle. Ele está dizendo isso para nós. E quando Ele diz isso, buscar em primeiro lugar o reino, Ele está dizendo o que Ele disse, sabe para quem? Para um mestre da lei que um dia quis pegar Ele de surpresa, quis fazer uma pegadinha e perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus vira para ele e diz assim, aleluia: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E sabe o que é interessante, amados? Que eu não vejo apenas Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, trabalhando este princípio das primícias, de entregar a primeira parte ao Senhor, de entregar a primeira oferta, o nosso melhor, aquilo que temos, aleluia, de primazia ao Senhor. E eu não vejo apenas o Senhor Jesus ensinando isto, eu vejo, sabe quem? O apóstolo Paulo, trabalhando este conceito e mostrando o espírito da lei de Moisés e trazendo entendimento para os seus dias. Quando nós lemos aquele versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, e ele disse: olha, se as primícias são santas, então todo o resto da massa será santificada. Sabe o que ele está dizendo? Ele está aplicando este princípio, e ele está ensinando naquele tempo, e ele está ensinando para nós hoje, que quando nós entendermos, aleluia, que entregando a primeira parte daquilo que temos ao Senhor, todo o resto, aleluia, que fica para nós, está santificado pelo poder do Senhor Jesus. Ele está ensinando para nós, aleluia, aleluias, que ao santificar a primeira parte, através da entrega ao Senhor, aleluia, todo o restante, depois da primeira parte, aleluias, estará santificada. Quando eles entregassem as primícias dos cereais, aí ele está dizendo, sabe o quê? Que a massa que ainda seria produzida com aqueles cereais, por causa daquela entrega, daquele ato de honrar o Senhor, toda aquela massa já estava santificada, já estava abençoada, já estava consagrada. É algo tremendo. Paulo está colocando isso em um contexto, no Romanos capítulo 11, quando ele está falando da nação de Israel. E a segunda parte do versículo fala disso: se a raiz é santa, os ramos o serão. Ele está dizendo que se os patriarcas, aleluias, adoraram ao Senhor e o aceitaram por fé, e Abraão foi, aleluia, aceito por fé, então a semente de Abraão, que são os judeus, a um remanescente de Israel, também será santificado, porque na verdade já foi lá no passado, pelas primícias. Olha a força que tem esse princípio, igreja. Olha a força que tem esse ensinamento acerca das primícias com o Senhor. Eu aprendo algo profundo aqui, irmãos, que o Senhor ainda espera que nós separemos a sua parte em primeiro lugar. E que parte, evangelista, eu preciso separar
para o Senhor, todas. Nas suas finanças, você precisa aprender a separar a primeira parte para o Senhor. Nas suas finanças, e esta é uma área difícil, irmãos, que nós temos dificuldade, que nós lutamos muitas vezes para pôr a mão no bolso. Estava aqui o pastor aqui chorando mazelas, estava aqui se esforçando para nos convencer de que é necessária a contribuição. E o ser humano, irmãos, tem essa dificuldade de pôr a mão no bolso e tirar o dinheiro. Mas o Senhor, nesse princípio, Ele estabelece algo que, quando nós entendemos que se ofertarmos ao Senhor parte do nosso ganho, Provérbios, a sabedoria, vai dizer lá no capítulo 3, que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias das nossas fazendas, das nossas posses, porque quando nós honramos o Senhor com a primeira parte do nosso ganho, quando nós entendemos a necessidade de contribuir para que a obra do Senhor, o projeto de Deus cresça na terra, todo o restante que fica para trás, ou seja, que está de nossa posse, já está santificado pelas mãos do Senhor. Não apenas nas finanças, aleluias, mas nas nossas profissões, nas nossas casas, nos nossos filhos, no nosso tempo, no nosso trabalho, aleluias. Nas nossas profissões, se nós pudermos ou pudéssemos usar a nossa profissão também para abençoar a obra do Senhor. Na nossa casa, se nós tirarmos um tempo de estar em casa, no nosso conforto, para oferecer ao Senhor, através de alguma atividade, cooperando na obra do Senhor. A premissa dos nossos filhos é ensiná-los desde pequeno, e hoje é culto de família, a honrar ao Senhor, a temer ao Senhor, a acreditar no Senhor, saber que Deus é o nosso Criador, é o nosso Salvador, e então ele vai crescer, aleluia, santificado, ele vai ter uma vida santificada, vai ter um casamento abençoado, vai ter uma geração abençoada, porque as primícias você entregou ao Senhor. E é o que Paulo está dizendo: se as primícias, aleluia, da massa é santa, todo o restante da massa o será. Oh, glória a Deus, aleluias. Porque se as primícias são santas, toda a massa o é. O Senhor, aleluias, Ele ainda espera ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, aonde Ele possa reinar sobre nós, através da sua palavra, através do seu Espírito, porque Ele não vai descer do trono para ter um lero-lero com nós. Ele não vai aparecer no teu quarto vestido de branco, com a sua veste, com a sua aparência glorificado para falar alguma coisa, não. Ele já deixou a sua palavra para governar as nossas vidas. E a palavra de Deus nos ensina em Tiago que nós nem devemos sequer fazer planos para o amanhã, ou dizer, amanhã vamos para tal lugar ou para tal lugar. Mas ele diz: insensato, primeiro diga e ore: Senhor, se é da tua vontade eu vou para aquele lugar, se o Senhor permite eu vou para aquele lugar. É da vontade do Senhor, porque nós não podemos acrescentar um minuto sequer de vida em nós mesmos. Estamos vivos agora, mas daqui a pouco não sei o que pode acontecer. De calamandara subricai. Estamos vivos agora, mas amanhã não sabemos. Foi o segundo dia dos pais sem meu pai. E eu meditava nessa situação da vida. Meu pai se foi com 59 anos e éramos amigos de verdade. E eu falava: Senhor, mas puxa, Senhor, eu vejo tanta gente aí. E o Senhor me leva em Eclesiastes, e eu vejo Salomão dizendo: nessa vida eu já vi de tudo. Gente que é boa, que é justa, morrendo cedo. E gente que é ímpia, tendo vida longa. A palavra de Deus nos diz que a nossa vida é como a erva do campo, que nasce e cresce, mas a erva murcha e cai, e acabou. Meu pai tinha planos, projetos, mas os seus planos foram interrompidos.
E eu buscava força no Senhor. E o Senhor me consolava. Porque eu posso estar órfão aqui nesta terra, mas eu tenho um Pai lá no céu. E esse nunca vai morrer. Diz a palavra que é vivo e que vive para todos sempre. De Calamandara Suricandarai. Lembrava da família que nos rejeitaram. Faz 1 ano e meio que ele se foi. E as irmãs do meu pai sequer deram uma ligação, um telefonema depois para saber se o sobrinho estava vivo, ou a sobrinha, minha irmã. E o Senhor ministrava no meu coração: filho, eles podem abandonar, virar as costas, mas eu estou contigo até o fim. Não sabemos o dia de amanhã. A rebelião de Satanás, queridos, foi querer usurpar justamente o primeiro lugar, o trono de Deus. A rebelião de Satanás foi querer subir ao monte de Deus, ao monte santo de Deus, como se ele pudesse, infeliz. Vou subir ao alto monte de Deus. Foi abatido, criatura. É um fracassado, um derrotado. Não devemos subjugá-lo, não devemos. A palavra nos ensina a reconhecermos o seu poder, a sua astúcia, a sua inteligência, mas também nos ensina que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluias. O plano malévolo de Satanás era tomar o trono, o primeiro lugar, o lugar de excelência que é do nosso Deus, do que vive para toda a eternidade, do que reina, do que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele não conseguiu, mas ele tenta ainda nos nossos dias, sabe o que? Tirar o trono de Deus dos nossos corações. É isso que ele tenta, nos desviar da atenção, do alvo, do foco, daquilo que ele tem para nós. E eu me entristeço quando eu vejo companheiros de batalha sendo dispersos, porque estão tirando o olho do general, daquele que dá a direção e a condução da guerra. É para ele que nós devemos olhar. Aleluias. É para ele que devemos olhar. É dele que devemos esperar. É nele que devemos confiar. A nossa confiança está no Senhor, que criou os céus e a terra. A nossa confiança está em Jesus. Aleluia. Confiança naquilo que se vê não é confiança, não é esperança, diz a palavra, mas esperança é naquilo que não vemos. E a salvação, a vida eterna, embora não vemos, Ele que é fiel prometeu e está garantida. De Calamandará subiandarai. A salvação está garantida. Hoje é o culto de Santa Ceia. E quando eu meditava nesta palavra, era profunda, irmãos. Porque não há nada mais regozijante que entrar nela e deixar ela entrar em você. E quando eu lia sobre primícias, sobre a festa das primícias, e Deus me mostrava esse princípio de primazia, de prioridade. Mas o Senhor ia mais além e me mostrava, porque Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo, aleluias, 2, versículo 17, que todas essas coisas passadas eram sombras do que haveria de vir, e que a realidade encontra-se em Cristo Jesus. E aí eu percebia que a igreja do Senhor, ela não deve, aleluia, literalmente seguir a tradição judaica das festas judaicas. Nós não devemos incorporar e praticar os atos da antiga aliança. A igreja do Senhor não está mais debaixo deste código de leis, mas aleluia, era sombra do que haveria de vir.
E como a festa da Páscoa apontava para a morte do Cordeiro, porque Cristo é a nossa Páscoa, diz a palavra, a festa das primícias apontava para a ressurreição do nosso Senhor. Porque quando Cristo ressuscitou, a palavra de Deus diz que Ele é a primícia entre os que dormem. Ele ressuscitou primeiro, Ele é o primeiro que ressuscitou daqueles que dormiram. E quando Jesus Cristo morre e ressuscita, Ele é a primeira colheita, Ele é o primeiro fruto, Ele é o que tem de melhor e que foi oferecido ao Pai. Oh, eu sinto Ele. Chega, mandará sébria. E nós lemos o texto de Levítico que continuou e disse que a primeira oferta era de um feixe de cereal, eram grãos. Mas a segunda oferta, 50 dias depois, você leu comigo, já não era mais semente de uma, eram 2 pães. Aleluias. Aleluias. Elias, aqueles trigos já haviam formado agora uma nova substância. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, é exatamente o dia de Pentecostes, de Atos capítulo 2. Xandarabacai. Preste atenção nisso. 50 dias depois, o povo de Israel tinha que oferecer 2 pães preparados. E a palavra de Deus diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Escute, 50 dias era exatamente o intervalo entre a sua ressurreição e o dia que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, aleluias, desceu na terra. Obrigado. E assim como lá atrás, 50 dias depois, os grãos formaram o pão, uma nova substância. Agora, depois de 50 dias da ressurreição de Jesus, o Espírito de Jesus desce e forma uma nova substância. Ele entra na vida dos apóstolos, dos discípulos, e ele forma agora a igreja do Senhor Jesus. Ele enche a igreja, ele enche eu e você de poder. Ele reveste a nossa vida para que juntos, bem unidos como, aleluia, um corpo, possamos agora fazer o restante da colheita para o Senhor. Porque a primeira entrega, aleluia, foi o Senhor, as primícias. Mas agora todos os outros frutos que são colhidos nesta era pentecostal, nesta era da igreja, é a colheita da igreja, é a salvação do nosso Senhor, são as almas. E Pedro começa pregando, aleluia, na autoridade e no poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que aquela pregação, depois de concluída, 3.000 almas aceitam ao Senhor. E diz a palavra que a igreja crescia e se multiplicava, porque a colheita, aleluia, o Senhor disse: os campos estão brancos, são poucos os ceifeiros. Ore para que o Senhor mande mais ceifeiros. Ele foi a primícia, mas depois disso, aleluia, Ele viu o Espírito que agora formou a igreja, e a igreja tem a obrigação de colher. Sabe por quê? Porque a porta da graça ainda está aberta. A salvação do Senhor ainda está disponível. A salvação, a vida eterna ainda está sendo anunciada, ainda está sendo oferecida, ainda está sendo pregada. E todo aquele que crê, e todo aquele que seguir atrás de Jesus, aleluia, será colheita de Deus. A porta está aberta.
Neste tempo, a porta ainda está aberta. Nessa dispensação, a porta ainda está aberta. Nesta era pentecostal, que vem do Pentecoste, que vem da formação da igreja, do revestimento da igreja, esta era ainda está aberta. E o melhor, irmãos, é de graça. Você não precisa pagar para entrar. Você não precisa pagar como as religiões do mundo. Tem que pagar oferenda para que o Deus daquela religião possa fazer alguma coisa. O nosso já pagou o preço. E nós precisamos crer no seu nome, crer no seu poder, crer na sua obra, carregar esta fé, carregar esta cruz até o fim, até o dia chegar de partirmos desta terra, ou nos faltando a respiração, ou sendo arrebatados pelo Senhor, para encontrarmos o Senhor nos ares, e para estarmos para sempre com o Senhor. Entregando as primícias. Entregue as primícias ao Senhor. Nós precisamos criar em nós, irmãos, a consciência de que tudo que o Senhor fez foi muito bem feito e não foi pouca coisa. Eu dizia aos alunos de teologia quinta-feira, eu fico triste quando eu escuto alguém dizer: mas é só por Jesus, é só acreditar em Jesus e pronto. Ei, não é só, é tudo isso. Dá uma olhada na palavra, veja o que Ele fez, veja o que Ele passou. Ele foi rejeitado pelos homens. Disse o profeta Isaías que ele era daquele que os homens escondiam a face dele para não olhá-lo, e ele era o Todo-Poderoso, ele era Deus. Foi rejeitado, foi humilhado, foi espancado, esbofeteado, foi cuspido, foi zombado, sofreu, foi afligido, foi discriminado, mas ele venceu. Ele venceu aquela cruz. Sabe por quê? Por amor de mim, por amor de você. Porque diz a palavra que é desta forma que Deus prova o seu amor conosco. Sendo nós ainda pecadores, Ele entregou o seu Filho para que morresse por nós. Então o amor dele é muito grande.